Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que nós devemos buscar no Senhor. Buscar no Senhor porque os seus planos são melhores e maiores do que os nossos. Quantos planos nós já fizemos e fomos decepcionados porque não buscamos a no Senhor a sua orientação, é, seja num casamento, seja até mesmo na orientação dos nossos filhos, em tudo aquilo que nós procedemos, seja até mesmo num emprego, seja até mesmo na abertura de um negócio, tudo aquilo que não procede segundo a orientação do Senhor acaba sendo frustrado. Assim como já vivi muitas frustrações em tudo aquilo que se procede, que não se busca orientar no Senhor, acaba sendo frustrado. Mas quando nós buscamos conhecer a sua perfeita e agradável vontade, nós não somos decepcionados, mas antes ele nos mantém na convicção que estamos, uma vez orientados por ele, não há decepção quando alcançamos o discernimento e compreendemos aquilo que ele está a fazer em nossa vida. Aquilo que se procede segundo o reino dos céus não é compreensível com aqueles que seguem no padrão deste mundo. Mesmo porque sabemos que é um tempo onde o Senhor faz com que venham injustiças sobre as nossas vidas, porque é justamente daquilo que se vem de injustiça que ele transforma em bênçãos, a maldição transformada em bênçãos. Mas quando estamos no seu direcionamento, nós compreendemos daquilo que ele está a fazer. Toda maldição que vem, ele transforma em bênção. E assim nós sabemos que tem um tempo. Assim como aquilo que outrora estávamos sem direção e sem o discernimento, não havia compreensão, porque aquele que está segundo o mundo, ele sofre e não compreende. Mas aquilo que está segundo o direcionamento do Senhor, passamos pelos sofrimentos, pelas tribulações, pelas muitas angústias, mas sabemos daquilo que está por vir que nem se compara com as aflições momentâneas e passageiras. Por isso muitos se decepcionam por não ter a orientação do Senhor. Mas aquele que é orientado pelo seu Espírito jamais é decepcionado pelo Senhor, porque sabemos daquilo que ele haverá de fazer, que nem se compara com aquilo que se passou. Mas sabemos que diante dos meros mortais, por não depositarmos a confiança plenamente neles, sempre haverá decepção, ainda mais com aqueles que não têm a sabedoria do alto. Porque o Senhor nos ensina que aqueles que têm a orientação do Senhor, ainda melhor ser prejudicado se for permissão do Senhor do que prejudicar a alguém.
mas aqueles que não têm sabedoria vão sempre procurar nos ferir, mas nós, na verdade, sabemos que isto não nos afeta. E ainda que alguns desses dados inflamáveis venham causar inflamação, temos o puro bálsamo de Gileade que vem e cura a ferida do interior para fora, a fim de que não sejamos contaminados com raízes de amarguras, de cóleras, de iras, porque o nosso coração tem que estar sempre limpo por ele, porque na verdade os limpos de coração herdarão o reino dos céus. E não permitimos com que sejamos atingidos. E o Senhor nos ensina que é melhor estar na sua companhia do que estar na companhia daqueles que na verdade não têm compromisso para com ele. Que ele os chama de ímpios, não assentei a roda, a mesa com os escarnecedores e zombadores, e tampouco aceitai o conselho dos ímpios, assim o Senhor nos ensina. Por isso ele sempre nos aparta de toda injustiça e de todos aqueles que queiram achegar, ainda que se apresente com uma boa intenção, mas na verdade maquinam maldade em seus corações. Nós simplesmente oramos para que venham se arrepender, mas sabemos que nem todos são de fé, assim como muitos iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Mas a importância de que o Senhor conhece o nosso coração e nos mantém limpos, a fim de não sermos contaminados por nenhuma raiz venosa. Assim nos ensina o Senhor, e assim permaneceis limpos de coração, porque os limpos de coração, que são limpos por Jesus Cristo, a única forma, herdarão o reino dos céus, assim nos diz o Senhor.